Olá galera, amantes e curiosos da natureza. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Mais Natureza. Se você é novo por aqui, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Todo sábado, todo final de semana nós vamos ter vídeos novos no canal, beleza? Esse ano 2024 eu vou produzir muitos vídeos e nós vamos ter algumas séries, alguns quadros que vão voltar, beleza? Então, se você é novo por aqui, nos acompanha todo dia, ative o sininho, o YouTube dá uma bugada também. Então é melhor você conferir se está inscrito. Me acompanhe também no Instagram. Então também é um perfil para quem ama a natureza, beleza? Então é isso. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Plesiosauro, espécie que deu o nome ao grupo, foi um dos primeiros fósseis a ser descoberto e gerou grande interesse na era vitoriana. Foi chamado de quase lagarto por William Coney Byron para dizer que se parecia mais com um réptil do que um ictiosauro, que tinha sido descoberto na mesma camada de rochas uns anos antes. O focinho era curto, mas a boca era capaz de abrir muito e as mandíbulas tinham dentes cônicos, muito parecidos com os dos atuais gaviais. O pescoço era longo e delgado, mas parecia ter sido rígido, devido às suas vértebras de fundo liso, o que impossibilita ter tido o pescoço de cisne, como por exemplo, Como em muitas representações antigas, as vértebras restantes também são de fundo liso e firmemente úmidas, e não apresentam um osso sacro. O plesiosauro alimentava-se especialmente de belimentes e peixes. Decolava-se graças às barbatanas, sendo a cauda curta demais para ter algo de uso. A cabeça deve ter sido usada como leme para fazer curvas e perseguições às suas presas. Em Portugal, conhece-se apenas uma espécie, Luxoninis salvigenius, do Jurássico inferior de Alhadas. Surgiu no Jurássico inferior e substituiu durante todo o Mesozoico, até o desaparecimento na extinção KT, no Cretáceo. Apesar de serem répteis gigantes e carnívoros do Mesozoico, os plesiosauros não estavam relacionados com os dinossauros, que formavam um grupo à parte. Dois tipos ecológicos de plesiosáurea podem ser distinguidos. O primeiro é composto por animais de pescoço longo e cabeça pequena, enquanto o segundo continua animais. Os primeiros se extinguiram somente no evento KT e o segundo grupo se tornou extinto junto com os ictiossauros durante o Cretáceo Médio. Portanto, antes do evento KT, ambas possuíam o tronco rígido e pesado, membros que funcionavam como remos e as narinas localizadas no alto da cabeça, imediatamente em frente aos olhos. A hiperfalingia aumentava o tamanho dos remos e algumas espécimes apresentavam até 17 falanges por dígito. Junto com os mosassauros, os plesiosauros estavam no topo da cadeia alimentar dos oceanos, tornando-se extintos na extinção KT, quando houve uma abrupta diminuição da quantidade de fitoplânctons nos oceanos, provavelmente devido às nuvens de poeira e terra na atmosfera, que tamparam a luz solar ocasionadas pelo impacto de um asteroide no planeta, como também o aumento de acidez e da temperatura dos oceanos, que afetou gravemente os ecossistemas marinhos. Os plesiosauros incrementaram as adaptações para a vida aquática surgidas com os notossauros, dos quais talvez se originaram, mas as relações filogenéticas seriam problemáticas. O plesiosauro é supostamente o verdadeiro monstro do Lago Ness. Diz algumas teorias, algumas histórias que o pessoal inventa, embora existam provas que digam que não. O plesiosauro
também apareceu no jogo Dino Crisis 2, como um dos chefões do jogo debaixo d'água. O Plesiosauro também apareceu em Zelda Sentai Chronicles como Zilderium Plezuma. O Plesiosauro também apareceu na obra de ficção científica de Julio Verne, Viagem ao Centro da Terra. São tem ótimos jogos e ótimos filmes para vocês poderem ver que tem esse dinossauro. Claro, alguns não representam ele muito bem, mas tudo bem. Os plesiosauros viveram posteriormente entre 200 e 65 milhões de anos atrás e se espalharam por todos os oceanos da Terra, ou seja, conviveram sim com o Mosasauro. Em geral, os plesiosauros variavam entre 1,5 metro de comprimento e cerca de 15 metros. Podiam chegar até 15 metros. O grupo continua, portanto, algum dos maiores predadores de todos os mares em registros fósseis, aproximadamente igualando em tamanho os maiores ictissauros, mosassaurídeos, tubarões e baleias que tinham dentes. Alguns restos de plesiosauros, como um conjunto de mandíbulas inferiores altamente reconstruídas e fragmentadas de 2 a 875 centímetros de comprimento, preservadas no Museu da Universidade de Oxford e referentes ao Plesiosaurus horsicus, puderam recriar como que tamanho esse animal tinha aproximadamente. Indicavam um comprimento de 17 metros. No entanto, foi recentemente argumentado que seu tamanho não pode ser determinado atualmente devido a um fator de terem sido mal reconstruídos, sim, um comprimento de 12,7 metros ou menos, é mais provável. Um espécime atualmente referente ao Kronosaurus crixinolactus do Cretáceo inferior na Austrália foi estimado em ter um comprimento de crânio de 2,21 a 2,85 metros. Então fica difícil de saber o tamanho real dele, mas sabe-se que ele não era um predador muito grande. O plesiosauro era típico, tinha um corpo largo e achatado e cauda curta. Os plesiosauros mantiveram seus ancestrais 2 pares de membros que evoluíram para grandes nadadeiras. Os plesiosauros eram parentes dos primeiros notossaurídeos, que tinham um corpo mais parecido com o de um crocodilo.